Olá, eu sou o pastor Eduardo Henrique e esta é a Escola das Nações em Recife. Estamos hoje no nosso quarto episódio sobre os atributos de Deus. No episódio anterior, nós começamos a falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Falamos que ele é um ser absoluto, até utilizando um pouco da nomenclatura dos filósofos gregos que encontravam no ser superior que eles identificavam como Deus, como um ser absoluto, no sentido de que ele não dependia de coisa alguma nem de nada para existir. E também falamos sobre dois desses atributos incomunicáveis. O primeiro deles foi a existência autônoma de Deus, também chamada de aceidade, que nada mais é do que aquele ser que não depende de ninguém nem de nada para existir e que ele próprio deu causa a si mesmo. Não que ele tenha um início, mas ele é a causa da existência dele próprio. E também essa aceidade diz que ele é independente. Ele não tem qualquer tipo de dependência com qualquer coisa ou qualquer situação para existir. Vimos também a imutabilidade de Deus. É a perfeição pela qual Deus não muda, não há qualquer sombra de mudança no nosso Deus. Então, é aquela que está imune a todo crescimento, ou diminuição, ou melhoria, ou acréscimo. O nosso Deus, ele tem essa característica, essa perfeição de ser imutável. E começamos a ver também a infinidade de Deus. Nós vimos que é a perfeição pela qual Deus é isento de toda e qualquer limitação. E a gente estudou que não se limita à extensão, não se refere a ser um Deus que não tem limites físicos ou temporais. É algo muito maior do que isso. E vimos também que é muito mais intensivo do que extensivo. É muito mais a intensidade, a interna, a intrínseca a Deus, não ter limites, do que ser extensivo, como se Deus tivesse um pedaço aqui, um pedaço acolá. Eu até fiz a ilustração de como se fosse uma coxa em cima de uma cama. É uma coxa só, mas um pedaço dela está na ponta, outro pedaço está na outra ponta. Não é como se Deus tivesse um pedaço aqui em Recife e outro pedaço lá no Egito. Ele está 100% aqui, ele está 100% lá. E hoje nós vamos continuar a falar sobre essa infinidade de Deus. E nós vamos aprender que essa infinidade de Deus, ela tem três aspectos importantes: perfeição absoluta, eternidade e imensidade. Observe que só pelos nomes dessas três qualidades ou perfeições de Deus relacionadas à infinidade, a gente já amplia em muito a capacidade, o conhecimento e a dimensão do que seja essa infinidade. Então vamos lá. A infinidade de Deus em relação à sua perfeição absoluta. Esta é a infinidade do ser divino considerada em si mesma. Não deve ser considerada um sentimento quantitativo, mas qualitativo. É uma santidade qualitativamente livre de toda limitação ou defeito. É interna e qualitativamente a ausência de toda limitação e defeito. É uma potencialidade ilimitada. A gente precisa discernir essa perfeição. Não é uma perfeição no nosso padrão do que seja perfeito. É uma perfeição no sentido muito mais amplo e numa dimensão que a gente não consegue alcançar, vamos dizer assim. Então é uma infinidade de perfeição. Não há um limite para essa perfeição. Às vezes a gente acha que algo é perfeito, mas logo em seguida alguém faz melhor, ou surge algo melhor. Então aquilo que era perfeito agora tem algo melhor. Então essa perfeição de Deus não tem como evoluir, não tem como ser melhor. Não há como ela ser transformada em algo maior. Essa é a perfeição absoluta de Deus. E nós temos alguns textos aqui que são importantes de serem compartilhados. Jó 11, do 7 ao 10, diz o seguinte: você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus? O que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? O seu comprimento é maior do que a terra, e a sua largura é maior do que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Então, lá no livro de Jó está claro, óbvio, a dimensão. É ali quando Jó ele é contemplado e ele é estimulado a tentar
dimensionar esse Deus diante de tudo aquilo que já havia sofrido, aquele sofrimento todo, aquelas perdas terríveis. Quem poderá identificar, quem poderá discernir essa amplitude, esse tamanho de Deus? Outro texto também que reflete e que descreve essa grandeza de Deus, está lá no Salmo 145, versículo 3, que diz o seguinte: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Aleluia. Então essa é a infinidade de Deus em sua perfeição absoluta. E dessa forma nós começamos a perceber que a infinidade dele não é apenas em tamanho, vamos dizer dessa forma, né? A próxima infinidade é a eternidade. A forma em que a Bíblia apresenta a eternidade de Deus é simplesmente a de duração pelos séculos dos séculos sem fim. Efésios 3, 20 e 21 diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos sem fim. Amém. Então essa é a expressão que a Bíblia usa para falar da eternidade de Deus em relação ao tempo, colocando de uma maneira apenas cronológica. Geralmente pensamos na eternidade de Deus da mesma maneira, a saber, como duração infinitamente prolongada para trás e para diante. Mas este é apenas um modo popular e simbólico de representar aquilo que, na realidade, transcende o tempo. Eu não sei se você já pensou, mas nós somos eternos, nós seres humanos. Nós temos uma eternidade a viver, quer seja do céu com Deus, quer seja do inferno com o diabo. Isso é básico em toda a fé cristã. Mas a nossa eternidade difere da eternidade de Deus, porque nós temos um começo, nós somos criados. Então nós temos um começo, dali para frente nós somos eternos. Deus é eterno para frente e para trás. Então ele não tem começo, ele é um ser incriado. Essa é a grande diferença. Mas não apenas isso. Além dessa eternidade para frente e para trás, ele transcende o tempo. E nós já aprendemos que transcender é algo que está além, que não se limita. Então, Deus transcende o tempo. Ele não está preso à cronologia. O próximo slide fala muito bem isso. A eternidade, no sentido estrito da palavra, é adstrita àquilo que transcende todas as limitações temporais. Essa é a nossa cognição a respeito de eternidade. 2 Pedro 3,8 é um texto muito bom a respeito disso. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não há cronologia, não há um cronos que sustente, que segure, que prenda Deus. Ele não se fixa nisso. Isso é coisa humana. Inclusive, se você pesquisar em nível de astronomia, você vai perceber que 24 horas aqui não são 24 horas em Júpiter, não são em Saturno. As 24 horas, para nós, é a nossa forma de entender o Cronos. Em outros planetas, é completamente diferente a forma de entender isso. Então, Deus não está preso a essas 24 horas de um dia. Continuando, ele diz assim: Deus preenche o tempo, ele está em cada partícula dele. Mas a sua eternidade, todavia, não é realmente esse estar no tempo. A eternidade de Deus não é apenas ele estar em todo o tempo. Vê agora esse próximo slide. A nossa vida se divide em passado, presente e futuro. Mas não há essa divisão na vida de Deus. Ele é eterno, ele é o eu sou. A sua eternidade pode ser definida como a perfeição de Deus, pela qual ele é elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade da sua existência num único presente indivisível. Deixa eu tentar te explicar. Para Deus, para nós, vamos dizer assim, para nós, o tempo é uma sucessão de momentos. Eu acabei de falar agora, o tempo é uma sucessão de momentos. Então, cada segundo vão se pondo diante do outro e vai criando o tempo. Então é uma sucessão de momentos. Para Deus não há essa sucessão de momentos. Para Deus tudo é presente. A gente tem passado, presente e há futuro. Para Deus tudo é presente. Um exemplo. Neste exato momento, agora em que eu estou gravando isso, ou que você está assistindo esse episódio, nesse exato momento, Deus está aqui
no Cronos, o que eu estou, e aí o que você está assistindo, Deus está agora criando o universo lá atrás. Deus também já está lá na frente, quando Jesus já voltou e quando o inimigo, o diabo, foi de uma vez por todas derrotado. Ele está em todo o tempo, para ele é tudo presente. Então, nesse exato momento, Jesus está ainda sendo crucificado, porque para ele é presente. Aleluia. Para nós é passado. Jesus está agora aqui e ele está lá na frente. Ele está acima do tempo. É como se a gente estivesse na linha do tempo, a gente está aqui, e Deus estivesse em cima. E ele estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, preenchendo 100% dele no passado, no nosso presente e no futuro. Aleluia! Que coisa poderosa a gente entender essa dimensão da eternidade de Deus. Vamos continuar agora falando sobre a imensidade de Deus. É a infinidade de Deus com referência ao espaço. Olha, nós falamos sobre a infinidade de Deus em relação a tempo, que é a eternidade. Falamos sobre a infinidade de Deus em relação à sua perfeição. E agora estamos na infinidade de Deus em relação à sua imensidade. É a infinidade de Deus com referência ao espaço. Pode ser definida como a perfeição do ser divino pela qual ele transcende todas as limitações espaciais. E, contudo, está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser. Eu falei lá no começo sobre isso, né? Não é que Deus esteja um pedaço dele aqui, outro pedaço no Egito, na Inglaterra, onde quer que seja. Ele está preenchendo todo o espaço com 100% de todo o seu ser. O slide seguinte esclarece bem isso. Não é a ideia de que Deus se difunde, se espalha pelo espaço, como se uma parte do seu ser estivesse num lugar e outra estivesse no outro. Não há essa possibilidade de ele estar fragmentado no espaço nem no tempo. Onde ele estiver e ele está é 100%. 100% de todas as suas perfeições. Continuando aqui os slides. Os corpos ocupam o espaço circunscritivamente, porque são limitados por ele. Há uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ok? Por isso que eles são circunscritivamente ocupados, ou seja, o corpo que está aqui pode ser uma partícula, ou pode ser um elefante, ou uma nave, só ele pode ocupar aquele espaço, circunscritivamente. Os espíritos finitos, anjos, ocupam o espaço definidamente, visto que não estão em toda parte, mas somente num dado e definido lugar. Espírito não ocupa lugar, espaço físico. Espírito ocupa espaço em outra dimensão. Mas eles ocupam de maneira definida. Então, um anjo, um demônio, eles não estão em todos os lugares. Eles ocupam apenas aquele espaço numa dimensão diferente do espaço físico, definidamente. Já Deus ocupa o espaço repletivamente, porque ele preenche todo o espaço. Ele não está ausente de nenhuma parte do espaço, nem tampouco está mais presente numa parte do que noutra. Essas diferenças são muito importantes de serem discernidas. Seres, corpos, equipamentos, né? Coisas ocupam um espaço circunscritivamente. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não há como, é lei da física. Os espíritos finitos, eles ocupam um espaço não físico, mas definitivamente eles só estão ali. E Deus ocupa o espaço de maneira repletiva. Ele ocupa de maneira repleta todo o espaço. E não estando em partes espalhadas, mas com 100% de toda a sua plenitude em todo o espaço. E eu espero que essa informação tenha ampliado o seu entendimento. E a gente sair daquele chavão, daquele conhecimento comum, senso comum, de que Deus é onipresente apenas como se estivesse em todos os espaços. É muito mais do que isso. Seguindo nesse tema da imensidade, e principalmente em relação a espaço, é bom fazermos algumas observações fundamentais para entendermos melhor isso. A primeira delas é fazer uma comparação entre imensidade e onipresença. Imensidade aponta para o fato de que Deus transcende todo o espaço,
e não está sujeito às suas limitações. Salienta a sua transcendência. Ele está além de si mesmo, né? Onipresença denota que, não obstante, ele preenche todas as partes do espaço com todo o seu ser. Salienta a sua imanência. Imensidade em relação ao espaço, né? E onipresença são as duas faces da mesma moeda. De um lado, a imensidade diz que ele está preenchendo todo o espaço, onde quer que haja, enquanto que a onipresença diz que este espaço está sendo preenchido com 100% do seu ser. Ele está imanente em cada partícula do espaço, com 100% do seu ser. E ele está transcendente sobre todo o espaço. Eu espero que tenha dado para entender essa diferença entre imensidade e onipresença. Duas faces de uma mesma moeda. Outra importante, imensidade versus panteísmo. Devemos evitar, por um lado, o erro do panteísmo, tão característico de grande parte do pensamento atual, com a sua negação da transcendência de Deus e a sua suposição de que o ser de Deus é realmente substância de todas as coisas. E o que é o panteísmo? É uma corrente filosófica que diz que Deus está em toda a criação. Na essência de toda a criação está Deus. Então, por exemplo, em alguns lugares, o elefante é tido como um ser sagrado, porque eles dizem que Deus está dentro do elefante. Em outros, são outros animais. E por aí vai. Então, não é isso. A imensidade de Deus não significa que ele está na essência de toda a criação. Então, dessa forma, ele nega a transcendência de Deus. O panteísmo nega a transcendência de Deus. E sugere, melhor dizendo, que a substância de Deus está em toda a criação. Não é isso. De jeito nenhum. A substância de Deus não está em toda a criação. A substância de Deus entra na vida das pessoas quando eles entregam a vida a Cristo. Então, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Aí sim, ele passa a fazer parte daquela vida em sua essência. Outro aspecto importante, a diferença entre imensidade e deísmo. Panteísmo, Deus está em toda a sua criação. A substância de Deus está em toda a criação. O deísmo é o contrário. Devemos evitar também o conceito deísta de que Deus está de fato presente na criação apenas com seu poder, não porém com a essência e natureza do seu ser, e age sobre o mundo à distância. O deísmo é outra corrente filosófica que Deus interage ou está, vamos dizer aqui, no nosso planeta e com a criação, apenas com o seu poder, e não com o seu amor, com a sua justiça e nada disso. Apenas o poder de Deus está na criação e Deus está distante dessa criação, agindo com esse poder de uma maneira superficial, de uma maneira distante, de uma maneira que não há nenhum relacionamento. Não é isso. Deus está sim, 100% dele, em toda a sua essência, em todo o espaço, imanente e transcendente. Outra coisa que a gente precisa discernir bem, imensidade, presença na criação. Ele não está presente no mesmo sentido em todas as suas criaturas. Antes, a natureza da sua permanência está em harmonia com as das suas criaturas. Deus ocupa todos os espaços, mas ele está presente no sentido diferente, em lugares diferentes. Exemplo, ele não habita na terra do mesmo modo que habita no céu, nem nos animais, como habita no homem, nem na criação inorgânica, como na orgânica, nem dos ímpios, como dos piedosos, nem na igreja, como em Cristo. Então, ele está em tudo, mas de maneira diferente, com sentido diferente. Observe que há uma diferença sobre o panteísmo. O panteísmo diz que a criação tem a essência de Deus, que a essência de Deus está em toda a criação. E a gente precisa entender que não é isso. A imensidade de Deus, no sentido do espaço, é que ele está habitando em todos os lugares, porque ele está em todos os lugares, mas num sentido diferente, de uma forma diferente. Então é importante a gente discernir também isso. E vamos ver as bases bíblicas para essa imensidade. 1 Reis 8:27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus,
não pode conter, muito menos este templo que construí. Que sabedoria, né, de Davi. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Aleluia. Salmo 139, 7 a 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Que bênção, que coisa poderosa. Não tem como fugir dele. Aleluia. Jeremias 23, 23 e 24. Sou eu apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Esse enche no sentido de preencher, está em todos os lugares. Atos 17, 27 e 28. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência nele. Aleluia! Eu espero, querido, que você tenha discernido essa infinidade de Deus em relação à sua imensidade, que é o espaço, e também em relação ao tempo. Esse foi o nosso 4º episódio. Espero você no próximo. Se você não assistiu os anteriores, dá uma procurada aí no canal, você vai encontrar. Até a próxima, se Deus permitir. Deus te abençoe.